Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Duan e hoje eu vou apresentar para vocês aqui no Second Latin American Symposium City Architecture and Sustainability o nosso trabalho, intitulado Elaboração de Mapas de Danos para Análise Comparativa do Estado de Conservação da Ponte Santa Isabel, nos anos 2021 e 2022. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelos colegas Camila Marques do Rio Gonzaga e Marcela Avelino da Silva, sob a orientação dos professores doutoras Eliana Cristina Barreto Monteiro e Simone Rosa da Silva. Nosso trabalho hoje está estruturado da seguinte forma. Inicialmente, apresentaremos uma breve introdução sobre o assunto, seguida da metodologia adotada para a elaboração do trabalho, onde apresentaremos inicialmente um breve levantamento histórico do objeto de estudo, seguido dos métodos utilizados para o levantamento das manifestações patológicas, para a elaboração das fichas de identificação dos dados e para a elaboração dos mapas de danos. Em seguida, apresentaremos os resultados e as discussões sobre eles, onde inicialmente apresentaremos as principais manifestações patológicas que foram identificadas e em seguida apresentaremos análise comparativa do estado de conservação da ponte nos anos 2021 e 2022. Finalizaremos com as conclusões e as referências que foram adotadas nesta apresentação. Dessa forma, começamos nossa introdução afirmando que as estruturas de concreto armado elas são muito comuns na construção civil há vários anos. Essa disseminação ela foi impulsionada devido a vários fatores, em especial a sua longa durabilidade e a sua fácil manipulação. Contudo, com o passar dos anos, muitas dessas estruturas sofrem com as ações de manifestações patológicas, especialmente aqui na cidade do Recife, uma vez que muitas dessas construções que foram feitas aqui na nossa cidade foram feitas próximas ao mar. Então, essas construções sofrem bastante com a ação da maresia, que acaba gerando inúmeras manifestações patológicas, seja em edificações residenciais, empresariais, ou até mesmo nas obras de arte especiais, como é o caso das pontes dos viadutos. Uma técnica que poderia ser utilizada para identificação com antecedência de possíveis problemas que possam gerar danos mais críticos às estruturas é a adoção de manutenções preventivas, uma vez que elas são bastante úteis por promover o aumento da durabilidade da vida útil das estruturas. Contudo, no Brasil, Vieira 2015 identificou que a realização de manutenções periódicas ela continua sendo negligenciada por boa parte da população em virtude de ser considerada bastante onerosa financeiramente. Muitas pessoas não veem reparos sendo executados, uma vez que inicialmente é feito só um estudo para identificar como está o estado de conservação da ponte. E por não ver nenhuma ação de fato, os usuários acabam considerando aquele serviço muito caro para o que está sendo feito, o que é um pensamento bastante equivocado da população. Isso, somado ao desconhecimento dos usuários acerca da importância da realização de manutenções, acaba gerando uma situação que estamos hoje, onde as manutenções periódicas são pouquíssimas vezes feitas corretamente nas edificações e nas estruturas públicas, como é o caso de prédios históricos e também de obras de arte especiais. Então, dessa forma, as pontes e os viadutos, elas sofrem com a ação dos danos patológicos principalmente pela sua exposição direta aos mais diversos tipos de intempéries, bem como pelo constante fluxo de veículos leves e pesados que trafegam todos os dias os seus pavimentos. Então, dessa forma, as atividades de manutenção ou recuperação, elas precisam ser feitas com uma certa periodicidade. Quando não é feito, já deve ser feita uma ação de recuperação um pouco mais intensiva. E essas ações de recuperação, elas precisam seguir os três pilares da sustentabilidade. O social precisa visar a população que utiliza aquela ponte, que utiliza aquele viaduto, que utiliza aquela construção, tá? Ele precisa ser afetado o mínimo possível. Econômico precisa ser uma ação que não seja tão onerosa financeiramente para o Estado. E também ambiental, que ela precisa visar o meio ambiente. Então não pode ter uma recuperação de uma ponte e acabar jogando concreto no rio, que acaba sendo um crime ambiental gravíssimo, né? Nesse caso. Dessa forma, uma técnica bastante utilizada para identificação dos problemas de ataque de manifestações patológicas em edificações, em construções de concreto armado, é a utilização do mapa de danos. O mapa de danos foi inicialmente apresentado há alguns anos, mas hoje em dia ela vem sendo bastante intensificado o seu uso por diversos estudos.
E essa ferramenta ela é de extrema importância para a realização de intervenções em estrutura de concreto, pois ela visa identificar as áreas que estão mais danificadas e que precisam de reparos imediatos, como é o caso da ponte em questão, a Ponte Santa Isabel. Quando apresentamos o mapa de danos, vocês vão ver como a situação está um pouco complicada nessa ponte, especialmente na parte de baixo, que é a parte que fica mais escondida para o público e acaba não sendo tão bem cuidada. Contudo, quando a gente fala em mapa de dano, há o problema também da falta de regulamentação apropriada que estabeleça a melhor forma de produzi-los atualmente. Então, vários autores utilizam a legenda que desejam. Não há uma cor específica para corte de armadura, por exemplo, mancha de umidade. Então, acaba que não há um padrão correto. Então, é, os estudiosos hoje em dia, assim como essa pesquisa, nós procuramos mostrar para o público e disseminar a prática de mapa de danos em busca de que haja uma padronização dos órgãos reguladores competentes. Focando agora na nossa cidade, a cidade do Recife, a cidade do Recife ela possui atualmente 49 pontos em uso, as quais 7 delas são consideradas as principais e mais importantes, sendo a Ponte Santa Isabel uma delas, pois ela liga dois importantes bairros da nossa cidade. E, devido a isso, ela é considerada de bastante importância para a população, além de ser bastante importante para o tráfego em si, desculpa, onde passam diversos carros, caminhões, ônibus, todos os dias. Devido à passagem do tempo e à falta de manutenção adequada, essas construções sofrem com o aparecimento de inúmeras manifestações patológicas. E, em função disso, existe atualmente uma grande preocupação em preservar de forma sustentável essas obras de arte especiais. Sendo assim, a nossa metodologia ela foi desenvolvida da seguinte forma. Primeiramente, fizemos a seleção do objeto de estudo. Em seguida, fizemos duas inspeções fotográficas na ponte selecionada, uma em 2021 e outra em 2022. Na sequência, foram feitas a elaboração das fichas de identificação dos dados, que será explicado mais para frente o que é. É, com a ficha de identificação dos dados e com as fotografias, foi possível elaborar os mapas de danos e assim conseguimos fazer a análise comparativa do estado de conservação da ponte nos anos 2021 e 2022. Um breve levantamento histórico do objeto de estudo, a Ponte Santa Isabel, aí na foto, ela bem no início, assim, bem assim que foi construída, se conseguiram tirar essa foto. Ela é popularmente conhecida aqui na cidade como a Ponte Princesa Isabel. E ela foi escolhida por ela apresentar a necessidade de reparos emergenciais na sua estrutura, como foi divulgado por diversos órgãos de comunicação do Estado ao longo dos anos, principalmente em 2019, em várias reportagens dos jornais Folha de Pernambuco, o Jornal do Comércio, o G1. Então, foi um dos motivos, o motivo principal foi essa necessidade de reparos apontados anteriormente. A ponte está situada sobre o rio Capibaribe, liga os bairros de Santo Antônio e da Boa Vista. Ela foi a primeira ponte de ferro construída na cidade do Recife, sendo idealizada pelo projetista e político francês Louis Leguer-Vautier e foi construída pelo engenheiro inglês William Martinier. É, Na época da sua construção, em 2 de dezembro de 1863, a ponte possuía vigas mestras e estruturas transversais de ferro. Contudo, as suas juntas eram de alvenaria e pedra. Era uma estrutura bem interessante. Durante o século XX, porém, a Ponte de Santa Isabel foi reconstruída duas vezes. A primeira foi em 1913, com o intuito de modernizar a sua estrutura e substituir a arquitetura metálica que ela possui inicialmente pelo concreto armado. E a segunda em 1967, devido a duas grandes enchentes que acometeram a cidade do Recife e danificaram parte da sua estrutura. Em janeiro de 22, a Ponte Santa Isabel recebeu uma requalificação na sua pintura, contando ainda com alguns pequenos reparos superficiais realizados nas suas fachadas, porém, nenhuma dessas ações envolveu reparos estruturais. E vocês vão perceber que digamos, as fachadas elas melhoraram, foram pintadas, mas a parte estrutural ainda continuou e piorou de um ano para o outro. O levantamento das manifestações patológicas, ele foi executado, como eu disse, é, através de duas inspeções visuais e fotográficas na ponte. A primeira foi realizada em setembro de 2021 e foi realizada com o auxílio do barco catamarã, muito parecido com esse que está aqui na foto, certo? E a segunda
visita foi realizada em março de 2022, algum tempo depois da finalização das obras de pintura iniciadas no começo do mesmo ano. E dessa vez, a visita ela foi realizada com a ajuda de um barqueiro local, através de barcos bem parecidos com esse também da foto aqui, que possibilitou a locomoção até a ponte estudada, na qual foi feito um novo registro da estrutura da ponte. Diferentemente da primeira visita, em que foi uma visita coletiva, não tivemos tanta liberdade para tirar fotos de pontos específicos. Nesse caso, foi possível fazer uma análise melhor e um registro mais preciso das manifestações, pois o barqueiro conduziu a gente para os locais que a gente conseguiu identificar problemas mais sérios, de manifestações patológicas. Com as fotos, foi possível também elaborar as fichas de identificação dos dados. Essa aqui é uma ficha de identificação dos dados que utilizamos. Ela é a reunião em um único documento de todas as informações relevantes que foram coletadas durante as visitas e que serviram de auxílio para a elaboração dos mapas de danos. Elas foram desenvolvidas logo após as inspeções e foram feitas à mão livre, sem medidas nem escalas. O intuito dela é apenas ajudar no entendimento e na reprodução de tudo aquilo que foi observado nas vistorias. No total, foram feitas 4 fichas, nas quais 2 se referiam ao estado de conservação da ponte em 2021, mostrando a sua fachada, e o tramo central, que era o tramo mais afetado, esse terceiro tramo aqui, e em 2022 também a mesma situação, a fachada e a parte inferior do tramo central, o terceiro tramo da ponte. Com essas informações, foi possível elaborar os mapas e danos. E então, também a parte com as FIDs e também com o auxílio das fotografias feitas durante as inspeções. Então, com esses dois registros, foi possível fazer a elaboração de mapas de danos utilizando o software AutoCAD e Photoshop. Contudo, em virtude da ausência de uma norma que determine os parâmetros para a elaboração de mapa de dano, como foi dito anteriormente, nós adotamos a seguinte legenda para a identificação das manifestações patológicas identificadas. Então, essa foi a legenda que nós adotamos e utilizamos ela para toda a elaboração do nosso trabalho. Então, a partir da elaboração dos mapas de danos, foi possível realizar, então, a análise comparativa do estado de conservação da ponte, que vamos apresentar daqui a alguns minutos. Sendo assim, começamos os resultados das discussões, mostrando que, com base nos dados coletados, foram identificadas diversas manifestações patológicas nos tramos e nas fachadas da ponte, sendo as principais a corrosão de armadura, a biodeterioração, a eflorescência, desagregação de material e as manchas de umidade. A corrosão de armaduras, ela com, foi identificada com maior incidência na parte inferior do tramo central, o terceiro tramo, né, visto que nessa área há grande umidade e pouca presença de luz solar, o que facilita o processo corrosivo. Além disso, a ponte também encontra-se próxima ao mar e recebe águas salobras na maré cheia, o que torna o ambiente a qual está inserido ainda mais agressivo e propício ao desenvolvimento do processo de corrosão. Como a gente pode ver nessa figura aqui, ó. É muita corrosão de armadura, muita armadura exposta, tem armadura até solta, como a gente pode ver aqui, ó. Então, a questão da corrosão de armadura é uma manifestação patológica muito incidente nessa ponte. Outra patologia, manifestação patológica, desculpa, que estava afetando, continua afetando a ponte com mais incidência, é a questão da biodeterioração, como podemos ver também na figura aqui nos pontos indicados pelas setas. Né? Os pontos de biodeterioração foram observados principalmente nas fachadas da ponte em 2021. Em 2022, como ela passou por uma obra de revitalização, é, esses pontos de biodeterioração eles reduziram bastante, mas ainda mesmo assim ainda podia se encontrar um outro ponto de biodeterioração, desculpa. Então, 2021 foi o ponto central que a gente conseguiu identificar mais dessa manifestação patológica, como podemos ver na figura aqui exposta. A terceira manifestação foi a eflorescência. A eflorescência elas são depósitos esbranquiçados e cristalinos de carbonato de cálcio que aparecem na superfície do concreto. São essas manchas brancas aqui, como podemos ver na foto. Então, essa manifestação ela também apareceu com muita incidência na parte inferior desse tramo central, o terceiro tramo, tanto em 2021 como em 2022, o que comprova que, 2020, que a ação de
A ação adotada pela prefeitura foi apenas superficial, não foi uma ação corretiva ou de recuperação. Então, o tramo central, a parte inferior da ponte, continuou totalmente afetada por manifestações patológicas. A outra manifestação identificada foi a desagregação de material, como podemos ver na figura. Várias partes do material de concreto já desagregado e o que acaba ocasionando a exposição da armadura, né? Então, essa desagregação ela é caracterizada pela separação física de placas ou camadas de concreto, tanto de forma localizada quanto generalizada, desculpa. Esse fenômeno leva à redução da capacidade de resistência aos esforços aplicados, uma vez que as armaduras elas ficam expostas e ficam sofrendo a ação de intempéries dos mais diversos tipos. Então, essa manifestação ela foi encontrada em diversas áreas da ponte, tanto em pontos da sua fachada como em regiões da parte inferior. Na fachada, não foi corrigida, apenas pintaram por cima, ou seja, deixaram ainda a situação, cobriram apenas, né? Passaram um pano só para fingir que estava organizado, mas ainda ela continuava mesmo assim lá após a pintura que foi feita. E por fim, temos as manchas de umidade, que é uma das principais causas do surgimento de problemas nas estruturas de concreto armado. E nessa ponte foram observados pontos de umidade, sendo os principais deles na parte inferior da estrutura, provavelmente devido à ausência de um sistema de drenagem eficiente, como podemos ver aqui na figura, esses pontos pretos aqui, ó, mostrando as manchas de umidade presentes na estrutura. Dessa forma, nós temos aqui a os mapas de danos das fachadas da ponte. Como podemos observar, de 2021 para 2022, houve uma melhora, já que houve a revitalização da pintura. Contudo, ainda pode-se observar pontos de desagregação do concreto nessas áreas aqui, ó, tramo 1, tramo 3, tramo 4. Há alguns pontos de vesículas dos tramos 2, 3 e 4, e também algumas incrustações na base na base dos pilares, né, da ponte. Quando analisamos, então, a parte inferior do tramo central, que era mais afetada por manifestações patológicas, percebemos que a situação piorou, uma vez que não houve nenhum tratamento das manifestações na obra de revitalização que foi feita no começo do ano de 2022. Então, nesse caso, a gente percebe que em 2021 havia muito bolor, mancha de umidade, aflorescência, e em 2022 essa quantidade aumentou. Ou seja, muito mais pontos de bolor e mofo. A desagregação também aumentou nesses dois pontos aqui, ó, quando comparamos. E as manchas de umidade elas também aumentaram bastante. Até nesses pontos aqui nem existia, elas começaram a aparecer mais. Então, houve realmente uma piora no estado de conservação da ponte, muito devido à falta de uma manutenção apropriada nessas áreas. E também elaboramos um checklist que mostra como continuou, né, de um ano para o outro, a presença dessas manifestações no objeto de estudo. A biodegradação ela saiu de um ano para o outro porque ela foi encoberta pela pintura que foi feita, mas continua aqui, a corrosão, o crosto, a grande maioria continuou na parte da fachada. No parte do tramo inferior, de um ano para o outro continua. Não mudou nada, só fez piorar, como vimos pelos mapas de danos. Dessa forma, podemos concluir que as pontes são estruturas sucessivas a diversas manifestações patológicas, dadas as condições impostas por vários agentes externos, e tal fenômeno não é exceção no caso da ponte Santa Isabel, como foi evidenciado pela presença de inúmeras manifestações patológicas observadas nessa pesquisa. Através da metodologia proposta, foi possível identificar essas manifestações e percebeu-se que muitas dessas anomalias poderiam ter sido evitadas caso tivessem sido feitas manutenções preventivas nesse local. Também pode-se afirmar que o uso do mapa de danos foi de extrema importância para a correta identificação das manifestações patológicas. E, por fim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir para o aumento do número de estudos relacionados à conservação de obras de arte especiais, visto que, como são obras públicas, então a administração pública acaba negligenciando a manutenção dessas estruturas e acaba por apenas tomar conta delas quando a situação já está bem precária, como é o caso da ponte em análise aqui. Então, essas estruturas elas são muito importantes para o funcionamento das cidades e elas necessitam de cuidados periódicos para que se possam manter a sua durabilidade e seu bom funcionamento diário, colaborando para o funcionamento adequado do cotidiano das populações. Aqui temos as referências adotadas durante essa apresentação. Quero agradecer a todos. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato. Muito obrigado e até mais.